Olá rapaziada, aqui é o Rui Cabeção. Como prometido e divulgado, eu vou ler uma carta que conta um dos episódios mais lamentáveis ocorridos na minha carreira de jogador de futebol profissional nesses 15 anos. Tenho certeza que muitos jogadores de futebol, pais de família e cidadão brasileiro como eu passaram por situações parecidas, se não tiveram passado por situações piores. Infelizmente, a justiça do nosso país, a gente sabe de que forma trabalha, principalmente relacionada à nossa categoria, a categoria dos atletas profissionais de futebol. Bem, vou ler esse texto. Espero que nesse texto eu possa representar milhares e milhares de jogadores da nossa classe que infelizmente se sentem amedrontados por medo de retaliação, mas como eu sempre pensei de forma diferente e agi de forma diferente dentro do meu meio de futebol, e às vezes até sendo traçado por dirigentes de ser um jogador polêmico, que eu não concordo, porque eu sempre cumpri com as minhas obrigações, horários e com o meu dever, apenas nunca compactuei com a mentira e com a safadeza. Então vamos lá, eu vou ler esse texto e espero que eu possa representar outros companheiros aí de profissão, sofredores desse futebol brasileiro. Vamos lá. Falar sobre futebol para mim é fácil. Falar sobre o amor por ele e por tudo que eu conquistei materialmente e moralmente falando, através dessa paixão aliada ao meu trabalho ao longo dessa maioridade adquirida jogando bola, também. Complicado mesmo é falar de como as coisas vêm acontecendo nesse meio, a qual aprendi a amar e admirar, e que hoje já não posso dizer o mesmo. Antes de mais nada, não posso ser injusto. Vários foram os momentos de felicidade e de glória, e são por estas lembranças que a minha luta e a dos meus companheiros não podem parar. Não podemos deixar esse esporte, que é o nosso símbolo nacional, motivo de alegria de tantos brasileiros, acontecer da forma que vem acontecendo. A decepção, a frustração, a angústia e, sendo redundante mesmo, a tristeza tomam conta de mim quando me refiro à minha passagem pelo Alecrim Futebol Clube, patrocinado exclusivamente pela Eco House Group Limitada. Bom, estava em minha terra natal, Belo Horizonte, quando recebi a ligação do presidente do Alecrim e proprietário da referida patrocinadora, Anthony Armstrong Emery, me convidando para compor o elenco que estava sendo formado para a disputa do Campeonato Estadual de 2013 no estado do Rio Grande do Norte. Negociações feitas, e após o acatamento de todas as minhas exigências, apostei na proposta do clube e nas palavras do dito presidente, e aos 15 de janeiro de 2013 estava em Natal para integrar aquele grupo e iniciarmos os trabalhos de preparação para o estadual que em breve se iniciaria. Era um projeto inovador, ousado, mas que facilmente seria concretizado, tamanha era a sede daquele grupo que se formava e o trabalho que aparentemente o presidente estava disposto a realizar. No entanto, passados 5 meses da minha chegada a Natal, a proposta séria, comprometida do presidente Anthony Armstrong Emery passou a se tornar duvidosa. O compromisso outrora assumido passou a deixar a desejar, de modo que os salários passaram a atrasar por mais de 3 meses. As condições de treino, que antes eram dignas, passaram a se tornar precárias, humilhantes. Os garotos que residiam na casa do atleta, por diversas vezes, passaram necessidades, chegando a faltar comida, não tínhamos água, faltava ônibus, uniformes.
tudo como a imprensa local bem vinculou. Nesse contexto, diante de minha experiência no meio e da falta de assistência por falta dos dirigentes, estando o presidente há mais de 3 meses fora do país, passei a ser procurado pelos outros companheiros de clube na tentativa de resolver os problemas, que infelizmente foram aquém dos narrados aqui, e dos quais, ainda que sempre eu tenha procurado resolver a situação com os responsáveis, nunca fui sequer atendido por quem de direito deveria resolver, que era a pessoa do presidente Anthony Armstrong Emery ou de sua filha Gabriela Medeiros. Sem resposta e passado o campeonato estadual e um outro desenvolvido pelo Alecrim para que nós atletas tivéssemos um calendário um pouco maior, as condições só pioraram e sem calendário nos vimos abandonados. Até que resolveram nos liberar para férias, mas frise-se, sem planejamento de retorno, sem salários pagos, sem nada. Passados os longos dias de férias, retornei a Natal antes de todos os atletas, me dispondo a ajudar o clube no que fosse preciso, para que a nossa campanha no estadual deste ano fosse de sucesso. Após esse retorno, participei de algumas reuniões, nas quais fui recebido pelo representante do presidente, a já citada Gabriela Medeiros, que por diversas vezes me pedia sugestões, auxílios e se mostrava sempre grata com o meu auxílio. Assim, ainda que a situação estivesse gritante e absurda, pois não tínhamos sequer um campo digno para treinar, como também não tínhamos uniformes, quando os outros adversários já haviam iniciado seus trabalhos de pré-temporada, nossa equipe estava disposta a superar esses problemas, que pareciam temporários, para dar prosseguimento ao projeto ao qual fomos apresentados. No entanto, passados os dias, fui tomado de surpresa com o comunicado da minha dispensa. Profissional que sou, busquei os meus direitos de trabalhador e a minha liberação junto à federação para que eu pudesse trabalhar em outra agremiação, o que foi negado por parte da diretoria do clube na pessoa do presidente Anthony, que sem fundamento nenhum se negou a me liberar, apenas me demitiu, desligou, como se nenhuma providência precisasse ser tomada. Diversas foram as tentativas de resolver esse impasse, mas meus advogados entraram em contato com os responsáveis da patrocinadora EcoHouse, que era responsável pelo pagamento dos nossos salários. Empresa esta que, particularmente, posso dizer que foi com quem fiz toda a minha negociação para jogar no Alecrim. Não lograram êxito, eis que, de formas desrespeitosas, sequer foram recebidos pelos tais, que se esquivavam completamente de suas obrigações. Assim, não existindo outra alternativa, busquei o judiciário. Em janeiro do presente ano, ingressei com a reclamação trabalhista de número 00020.78-2014.5.21.0005, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Natal, Rio Grande do Norte, na qual pleiteava a rescisão indireta do meu contrato de trabalho, bem como a indenização referente à interrupção prematura de um contrato com vigência até o ano de 2016. Acontece que me encontrava impedido de trabalhar em outro lugar, pois quem bem entende a legislação que rege a nossa profissão sabe que para fazermos parte de uma equipe precisamos estar inscritos na Federação de Futebol do Estado em que estamos jogando e, para tanto, liberado da equipe anterior, procedimento este que só pode ser feito pelos clubes. Pois bem, como nesse país a justiça é bem lenta, diante da demora no andamento do meu processo, me vi obrigado a ceder à pressão da EcoHouse, que só me liberou junto à federação após eu firmar um acordo no qual eu perdi mais de 100% do valor a qual eu tinha direito. E pior, impuseram como condição para minha liberação a gravação de um vídeo no qual eu teria que declarar que as relações com o clube EcoHouse eram amistosas e corretas, a fim de limpar a imagem da construtora que possua, à época, relações comerciais no Rio Grande do Norte. Porém, tudo não passou de uma farsa, pois certos da minha credibilidade neste meio ao qual trabalho me forçaram a gravar aquelas inverdades em troca da minha liberação.
e, infelizmente, tive que me submeter a este abuso. Essa foi a conduta adotada pela Ecohouse, que após esse absurdo ainda não cumpriu com o acordo judicial firmado. Atualmente, o processo encontra-se em fase de execução e as contas dos envolvidos vêm sendo bloqueadas, a fim de ser levantado o valor que me devem. Alguns bloqueios foram feitos, mas a Ecohouse, que é a detentora de tantos valores e posses, se isenta de suas obrigações, e as contas bancárias de propriedade da empresa, curiosamente, passaram a não possuir saldo suficiente para a quitação da minha dívida. Pois bem, a minha situação é esta. Esta empresa Ecohouse e o Alecrim Futebol Clube trataram não só eu, como todos os outros atletas desta forma, com conduta desrespeitosa, imoral e irresponsável. Mas que nada tire a minha vontade de lutar. A justiça brasileira e a de Deus será feita. Sou um homem digno, um profissional respeitado e dedicado. E como sempre digo, trabalhar sempre, desistir nunca, jamais. Rui Bueno Neto, ou Rui Cabeção. Bem, eu acho que já deu para entender muita coisa de como funcionam as coisas dentro do futebol. Obrigado e espero que muitos dos atletas que um dia sonharam com essa profissão tenham forças para conseguir sobreviver e cuidar de sua família e seus filhos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.